Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará assistindo a este vídeo ou ouvindo a este áudio em nossas redes sociais, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé e a sua confiança, sobretudo alertar para este grande perigo que eu trago hoje para a sua vida. Mentira, mentirinha e mentirona. Este é o tema das reflexões bíblicas. A Bíblia não faz diferenciação nem estabelece níveis para a mentira. É comum as pessoas dizerem que cometem pequenas mentirinhas, mas para Deus mentira é mentira. Mentir significa faltar com a verdade. É agir com falsidade e engano intencionalmente. Aprendemos nas Escrituras que a verdade é uma pessoa. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Portanto, a mentira é essencialmente contrária a quem Jesus Cristo é. No Evangelho de João, ele mesmo confronta alguns judeus explicando a origem e natureza da mentira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. João capítulo 8, versículos 44 a 45. A mentira não é estranha ao nosso modo de viver na sociedade. Manter-se com muita felicidade e por qualquer razão. Infelizmente, há pessoas que já nem percebem que estão mentindo. Tamanha aptidão e frequência com que costumam mentir. O engano tenta convencer a partir de uma realidade falsa com objetivos naturalmente escusos. Há a tendência de se classificar a mentira em mentirinha ou mentirona, consoante a posição ética, os níveis de conflito ou consequências que este vício gera. Nas suas muitas versões, a mentira torna-se plausível e aceitável socialmente, quando considerada pequena, e às vezes é condenável de se tratar uma mentirona mais séria. Para alguém do esforço comum de considerar a mentira mais ou menos errada, para o cristão mentir deve ser sempre algo ruim e reprovável. Os valores daqueles que creem em Deus devem estar de acordo com os princípios que a Bíblia ensina. Vamos lá. Primeiro ponto, mentira. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Isso porque, mais cedo ou mais tarde, será apanhada pela verdade. Mas até lá, ela tem potencial para causar grandes problemas, dividir famílias e separar bons amigos. A mentira sempre precisa de outras para se sustentar. Por isso, é como uma bola de neve que vai sempre crescendo até se tornar uma avalanche. Não considere a mentira como uma opção válida para resolver um problema qualquer. A Bíblia nos adverte a buscar a sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Abandonar a mentira e dizer sempre a verdade. Efésios 4, versículo 25. Mentirinha. Em Romanos 16, versículo 18. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Trata-se da versão mais aceita da mentira. Seria aquela brincadeira ingênua ou adulação que muitos fazem e consideram como sendo apenas mentirinhas sem maldade. A mentirinha também serve para tentar agradar alguém por convivência. O problema é que mesmo uma simples mentirinha pode causar problemas para quem a profere e para quem está sendo enganado.
A expressão de mentirinha é bastante utilizada no contexto infantil, podendo ser vista como uma licença para a imaginação, pensamento inventado ou forma criativa de elaborar e produzir fantasia. Traduz a mesma ideia do faz de conta, mas a fase da mentirinha tende a passar nas crianças, quando estas deixam de se projetar num mundo paralelo e tomam a consciência da realidade à sua volta. A pessoa madura deve considerar a verdade como a maneira correta de agir e lidar com a sinceridade nas suas relações interpessoais. A mentira dá flores, mas não frutos. Até mesmo aquela bajulaçãozinha ao filho ou amigo deve ser evitada. A adulação é o elogio exagerado, portanto mentiroso, que acarreta danos a quem a recebe. O adulado passa a ter uma visão falsa sobre si mesmo e acaba sendo impedido de rever, corrigir e se esforçar em melhorar aquilo que faz e como se comporta. Elogios são bons, se forem verdadeiros. Cuidado com as pequenas mentiras, são como pequenas pedras de tropeço. Bajular: ficou lindíssimo o vestido. Pedir para que mintam. Ao telefone diga que não estou. Fingir-se machucado num confronto esportivo. Dizer ter feito o que não fez. Estou chegando, mas ainda nem saiu de casa. Voltar e pedir que alguém assine a lista de presença da escola. Inventar histórias convenientes para chamar a atenção de alguém. Enfim, são algumas formas comuns de transferir uma ideia criada ou informação falsa. Esse tipo de mentirinha deve ser rejeitado pelo cristão no seu dia a dia. Por fim, mentirona. Em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 13, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Este é aquele tipo de engano a que muitos recorrem para resolver uma situação que, em princípio, parece sem saída. Mentira dessa espécie parece ter a utilidade de evitar um mal maior, mas as suas consequências podem ser ainda mais trágicas. A mentira grande ou, como muitos dizem, a mentira cabeluda, causa dor e grande decepção quando descoberta. A informação falsa ou omitida, a dissimulação, a hipocrisia e a calúnia são tipos de mentira que podem se tornar numa prática viciante e maligna. A dor e a perda de confiança é um dos tristes resultados do engano nas revelações. Provérbios 25, versículo 19. As mentiras, como as outras formas de pecado, diferem entre si, quanto ao tipo e à qualidade. Isso porque algumas mentiras são piores e mais graves que as outras. A Bíblia relata ocasiões em que as pessoas tiveram que mentir para se salvar ou proteger alguém de uma situação perigosa. É o caso de Raabe, que precisou mentir para salvar a vida dos espiões. Josué 2, versículos 1 a 16. Por outro lado, condena atitudes como a de Ananias e Safira, que mentiram deliberadamente omitindo o valor do terreno que dariam como oferta. Atos 5, versículo 1 a 11. Há uma grande diferença entre mentir para escapar das consequências das nossas más ações e mentir para salvar a vida de alguém, ou resolver uma situação injusta e cruel, como no caso das parteiras que mentiram ao faraó para salvar os bebês. Êxodo capítulo 1, versículos 15 e 21. Deus conhece os corações e sabe qual é a intenção real por trás de cada mentira. Ele é misericordioso e pode perdoar quem diz uma pequena ou grande mentira. Ele pode transformar tanto ao que é forçado a mentir para evitar um mal maior, como aquele que decidiu enganar maliciosamente. Basta haver arrependimento, confissão e desejo de mudança. A verdade provém de Deus, bem como as demais atitudes procedentes dele, como a transparência, justiça, integridade, autenticidade e o amor. Quando amamos de verdade, não devemos mentir nem ocultar a verdade, porque isso fere e distancia-nos de Deus e uns dos outros. Por que não devemos mentir? Porque Deus não tem parte nenhuma com a mentira.
Ele é a própria verdade e quer que sejamos retos e honestos com o seu Filho Jesus Cristo. Além disso, a mentira está relacionada a outros tipos de vícios que nos afastam da verdade de Deus: engano, falsidade, deslealdade, traição, hipocrisia, etc. O que fazer se eu mentir? Peça perdão a Deus. Livro 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Quando mentimos, estamos pecando contra o Senhor e contra o nosso próximo. A mentira não é perdoada automaticamente só com o sentimento remoroso. Por isso, esteja disposto a se arrepender e pedir perdão a Deus e à pessoa a quem sentiu. Se possível, confesse a sua falha a quem mentiu. Assim estará revelando ter um coração comprometido com a verdade de Cristo. O que mais a Bíblia fala sobre a mentira? Deus detesta a mentira. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, versículo 22. Conhecer a verdade nos afastará da mentira. Não escrevo a vocês porque não conhece a verdade, mas porque conhece e porque nenhuma mentira procede da verdade. 1 de João, capítulo 2, versículo 21. O mentiroso será castigado. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios 19, versículo 5. Quem não crer em Deus o torna mentiroso. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 1 de João, capítulo 5, versículo 10. Advertência para abandonar a mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, versículo 25. Os que amam e praticam a mentira ficarão fora da cidade celestial. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Cuide-se para que o seu coração não se torne enganoso, nem os seus lábios prontos para mentir. Lembre-se que, ainda que, em princípio, a mentira pareça razoável ou boa para resolver alguma situação, o seu fim será amargo. Busque conhecer mais a Jesus. Ele pode te libertar e te ajudar a ser mais sincero e verdadeiro. E conhecerão a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus.